Orando com o Santo do Dia, dia 15 de março, entre os santos de hoje, escolhemos Santa Luísa de Marillac, patrona das obras sociais. Nasceu no dia 12 de agosto de 1591, em Paris. Provavelmente foi adotada, sendo registrada como filha natural de Luís I de Marillac, cavalheiro e senhor de Ferrier-en-Brie e comandante de uma companhia do rei. Em 1595, o pai coloca Luísa em uma pensão do Mosteiro Real de Saint-Louis de Poissy, das freiras dominicanas. E aí, com as freiras dominicanas, ela recebeu a sua formação, uma formação humana muito sólida, esmerada. Quando Luís de Marillac morre, seu tutor passa a ser Miguel de Marillac, chanceler da França, e este coloca Luísa em um lar para meninas em Paris. Nessa época, ela começa a frequentar as freiras capuchinhas, filhas da cruz. Ali ela faz votos de servir a Deus e aos pobres. Ela sentia que esta era, na verdade, a sua vocação. Mas é interessante, eu quero até colocar uma lenda oriental, que diz assim: 2 irmãos queriam construir um monumento que imortalizasse o seu nome através dos séculos. Omar levantou um alto obelisco e nele esculpiu a sua imagem e o seu nome, deixando no deserto a desafiar os ventos e as tempestades. A Ned, ao contrário, cavou um poço, plantou palmeiras em volta, para que nas ardências do estio os peregrinos encontrassem sombra acolhedora para o seu cansaço, água fresca e tâmaras para matarem a sede e a fome. Os santos imitam a Ned, deixando aos pósteres obras imperecíveis que continuam beneficiando os irmãos, matando a sede e a fome material e espiritual das almas. E entre esses santos, realmente se destaca Santa Luísa de Marillac, a santa fundadora das Irmãs Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo. Admirável exemplo do que pode o coração magnânimo de uma mulher quando tomada pelo ideal de Cristo. E de fato esta é a sua vocação. Mas nesse meio tempo, Luísa passa por um casamento. Miguel de Marillac decide casá-la com um secretário dos comandantes da rainha mãe, Maria de Médicis. Assim, em fevereiro de 1613, Luísa se casa com Antônio Legras e passa a ser chamada de Mademoiselle, título reservado às esposas de nobres franceses. Luísa não queria se casar. Sua vocação ela sabe qual é. Mas ela casou. Na verdade, foi privada, a princípio, de realizar sua vocação, o que lhe causou muitos sofrimentos. Mesmo assim, Deus abençoou e tiveram um filho, Miguel. O menino, porém, ficou muito doente e ela entrou em depressão por causa disso. Num dia de Pentecostes, Luísa recebeu uma graça do Espírito Santo. Seu espírito foi iluminado e suas dores e tristezas desapareceram. Ela compreendeu que deveria ficar com seu marido
e cuidar dele até que ele morresse. Deveria também cuidar de seu filho até o tempo de levá-lo para as pensões dos filhos dos nobres, onde ele seria bem cuidado e educado. Depois disso, ela teria o tempo para cumprir sua vocação de ajudar os mais necessitados. Luísa sentiu também que encontraria um novo diretor espiritual, o que aconteceu em 1625, quando, por sugestão de seu confessor, entregou-se à direção espiritual de São Vicente de Paulo, que estava iniciando em Paris suas providenciais iniciativas de caridade. Ajudado por seus missionários, São Vicente fundava por toda parte confrarias de caridade, recrutando piedosas senhoras com a finalidade de socorrer os enfermos e os marginalizados. Percebeu Vicente que Luísa era uma alma eleita, generosa, disponível e pronta a qualquer sacrifício. E ele então confiou a ela este movimento de confrarias para que as coordenasse e animasse. Luísa entregou-se logo a esta obra com zelo admirável. E os frutos não tardaram a aparecer. Com tato e delicadeza, conseguiu Luísa licença dos párocos para fundar esta confraria com as senhoras de boa vontade, a fim de atender os pobres e os doentes. Contudo, nas visitas que fazia às paróquias, Luísa, bem depressa, teve que convencer-se das dificuldades de acostumar as senhoras, principalmente de alta sociedade, no serviço de dama de caridade, de maneira eficiente e perseverante. Cada vez mais clara lhe surgiu, diante do espírito, a ideia de fundar uma congregação religiosa que, com mais ordem, dedicação e autonomia, pudesse tomar a cargo a obra da caridade, como a idealizara. Não faltaram jovens generosas que se prontificaram a doar a vida no serviço de caridade. Na festa da Anunciação, 25 de março de 1634, surgiu oficialmente a Congregação das Irmãs da Caridade, que renovam todos os anos os votos de consagrar-se ao serviço dos pobres. São Vicente deu à congregação uma regra que era uma inovação naqueles tempos. As Irmãs da Caridade teriam como convento a casa dos enfermos, como claustro as ruas da cidade, como clausura a obediência, como grade o santo temor de Deus e como véu a santa modéstia. Serviram de lema as palavras de São Paulo: a caridade de Cristo me impele. Magra e de saúde precária, Luísa desenvolveu uma atividade prodigiosa, de tal modo que São Vicente a chamava de milagre vivo. Quando em 1552 Paris foi assolada pela peste, Luísa socorreu 14.000 doentes, distribuindo sustento a pobres e necessitados de toda a classe social. O que animava Luísa a tanta caridade eram as palavras de Jesus: o que fizerdes a um destes pequeninos, é a mim que o fazeis. Via e servia Cristo no pobre.
Os pobres e doentes eram seus senhores, seus credores. Servia-os, lavava-lhes os pés, curava-lhes as chagas, tratava-os com todo carinho. Viveu nesta caridade 38 anos, sempre serena, generosa, heróica na dedicação. Faleceu com 70 anos de idade, consumida pelas fadigas e trabalhos. Seu corpo repousa na capela da Casa-Mãe das Irmãs da Caridade, em Paris, onde é venerado pela piedade dos fiéis. O próprio São Vicente teceu os melhores elogios a esta santa, sua cooperadora nas grandes obras de caridade que continuam matando a fome e sede material e espiritual a tantas criaturas no mundo inteiro. As irmãs de caridade espalhadas em todas as partes do mundo são um grande número de religiosos, não sei precisar o número, mas uma grande congregação. E desde o ano 1849 vieram também ao Brasil, onde dirigem, também não sei se esses números ainda são exatos, 150 ou mais casas de assistência aos doentes, idosos e órfãos. É uma obra social gigante que faz jus a esta grande serva de Deus, Santa Luísa de Marilac. A canonização de Santa Luísa de Marilac se deu. Ela foi beatificada pelo Papa Bento XV em 9 de maio de 1920 e foi canonizada pelo Papa Pio XI no dia 11 de março de 1934. Foi declarada patrona das obras sociais em 1960 pelo Papa São João XXIII. Seu corpo foi transferido, como eu disse antes, para a capela da Casa-Mãe das Filhas de Caridade em Paris. Sua festa é no dia 15 de março. E no Brasil existe uma cidade em Minas Gerais chamada Marilac, em homenagem a Santa Luísa de Marilac, que é sua padroeira. Oremos. Santa Luísa de Marilac, que tanto conhecestes os sofrimentos das imposições da família, privando-vos da liberdade de viver vossa verdadeira vocação, para fazer-vos casar-se, tu que sofrestes as amarguras das dificuldades em todos os sentidos, intercedei junto a Deus, para que os pais de nossos jovens saibam respeitar a vocação que cada um traz dentro de si, dentro da dignidade e do direito que Deus lhes confere. Santa Luísa de Marilac, que fostes agraciada com a amizade de dois famosos sacerdotes, pela santidade que viveram, São Francisco de Sales e São Vicente de Paulo, os quais nos momentos mais importantes de vossa vida apontaram-vos uma grande luz quando vos sentíeis no fim do túnel, e pudestes viver vossa vocação de auxiliadora dos infelizes, pobres e doentes, e fundastes com São Vicente de Paulo o primeiro núcleo das Filhas da Caridade. Rogai por nós, para que não vivamos uma vida centrada em nós mesmos, e sim nas necessidades tão prementes dos irmãos e irmãs que sofrem. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Luísa de Marilac, rogai por nós. Que Deus te abençoe, te proteja e livre de todo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Orando com o Santo do Dia,
Assista nossos vídeos e compartilhe com seus amigos. Obrigado, até o próximo.